Olá, nós estamos estudando a série Passeando pela Bíblia. Estamos estudando Gênesis capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão respondeu, que beleza, que coisa maravilhosa. Adão ouviu a voz de Deus. Querido, não existe mais algo mais doce, mais meigo, mais especial do que ouvir a voz de Deus. Não importa a situação que nós nos encontremos, ouvir a voz de Deus é um conforto. Por que é um conforto? Porque, meu querido, Deus, Ele é o único que pode tirar-nos da nossa situação. Deus é o único que pode resolver completamente os nossos problemas. Deus é o único que pode, de fato, fazer alguma coisa por nós. Ouvir a voz de Deus, independente de que condições nós estejamos, de que maneira estejamos, é um momento de sentir-se aliviado, é um momento de sentir-se agraciado, é um momento de dizer, Ele não esqueceu de mim, Ele está falando comigo, Ele não ficou mudo, Ele não me abandonou. Querido, querida, isso aqui é sensacional. Esse versículo aqui, ele é confortante, porque diz a palavra, Adão respondeu, ele respondeu, ouvi a tua voz. Olha aqui, ouvi a voz de Deus. Ouvi a tua voz. Até então eu estava ouvindo a minha consciência. Até então eu estava ouvindo a voz que estava me maltratando, que é a minha própria consciência, me dizendo que eu errei, que eu pequei, que não tem mais jeito, que não tem mais condições, que agora a minha vida acabou, a minha vida está destruída. Ouvi a tua voz, eu distingui a diferença entre ouvir a minha consciência e ouvir a tua voz, porque o tom de voz fala muito. Eu entendo que Adão aqui, ele diz assim, ouvi a tua voz, eu distingui a tua voz, eu consegui saber que é o Senhor que está aí. Esta voz é conhecida, esta voz não é estranha, esta voz é a voz do mesmo que falou comigo e fala comigo, e ela não mudou de tom, ela não está falando de uma maneira diferente do que é normal a falar comigo. Ela não está falando de uma maneira diferente que eu não possa distinguir e saber quem que está falando. Eu sei muito bem que é a voz de Deus. Esta voz me é conhecida. E esta voz, ela não variou. Ela não teve outro tom. Ela não teve uma elevação diferente. Ela veio ao meu ouvido e eu pude saber que é o Senhor. Eu pude compreender que é o Senhor. Conseguiu distinguir que aquela voz é a mesma que vinha falando com ele. E que estava falando da mesma forma que vinha falando, que é mais importante. E agora, quando fala aqui que ele ouviu esta voz no jardim, e porque estava nu, aí ele sabia que estava nu, a nudez lhe trouxe vergonha, a nudez lhe trouxe medo. Esse medo aqui, querido, se você procurar no original, não é medo no sentido de ter medo, mas é no sentido de ter temor, de ter respeito. É como alguém mais velho ou alguém importante fala com você, ou fala comigo, ou fala com nós, por exemplo, nosso pai, e quando você fez alguma coisa errada, você abaixa a cabeça
reconhecendo o seu erro, reconhecendo a sua falha, abaixa a sua cabeça com uma forma de respeito. Você abaixa a sua cabeça como se tivesse: eu estou envergonhado, eu estou nu, eu fiz besteira. Isso aqui eu posso entender isso. Eu posso compreender nesse versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim. É importante a gente ouvir Deus falar. É importante entender que Deus, Ele continua falando. É importante também que eu escute, que eu que eu possa distinguir a voz de Deus. Que eu sei que esse é o Deus que está falando. É que eu tenha esta compreensão. É que eu não seja tapeado, que eu não seja enganado. Minha mente não me engane. Não vai me passar a perna, porque esta voz eu sei que é esta voz. Então a primeira coisa que eu percebo aqui que Adão disse, ele pôde falar, né? Perguntou Deus a ele, onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz. Ouvi. Esta palavra, ouvi, em outras palavras, graças a Deus. Não sei se você já passou por um momento de perca, se você já se perdeu em algum lugar sozinho, e quando você ouve alguma coisa, o seu pai ou sua mãe ou alguém chamando, aquele alívio. Encontrei, mamãe está ali, papai está ali, graças a Deus. Isso já aconteceu comigo quando eu era criança. Eu me perdi dos meus pais, e meus pais gritando, e eu consegui ouvir a voz do meu pai, e foi aquele alívio, foi aquele bálsamo para mim. Eu estou ouvindo. E eu gritava: estou aqui, pai, estou aqui, mãe, estou aqui. Isso não tem preço, meu querido. Ouvir a voz de quem você é acostumado a ouvir. Ouvir a voz de quem você já decorou o tom, aquela voz, a forma de falar. Isso não tem preço. Mesmo que você esteja nu, mesmo que você esteja envergonhado, mesmo que você esteja com medo, você não sabe talvez a reação do outro, mas você ouvindo a voz já é um grande alívio. No mundo onde nós ouvimos tantas vozes, no mundo onde nós vivemos, ouvimos tantas coisas, ouvir uma voz de alguém mais conhecido se torna um alívio, se torna um bálsamo, se torna algo libertador, se torna algo que vai nos trazer uma esperança e vai dizer: ele está falando, ele voltou, ele está de volta, eu encontrei, eu consegui localizá-lo, ouvi, tá perto a voz, tá aproximando, mesmo que depois de uma grande besteira, mesmo depois de um grande erro, de um grande pecado, mesmo depois que se encontra feito algo que não deveria ter feito, mesmo depois de uma desobediência, ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a minha consciência. Ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a voz de Satanás. Ouvir a voz de Deus é melhor do que ouvir a minha própria voz, a minha própria consciência me condenando, te maltratando, porque muitas pessoas vivem assim. Muitas pessoas, infelizmente, quando peca, a sua consciência fala. Na verdade, ela não somente fala, ela grita, ela é acusadora, ela é cruel, ela maltrata. Essa nossa consciência, ela grita tanto conosco que
passa a nós pensarmos que vamos ficar doidos, vamos ficar perdidos, não tem mais saída. Esta voz da nossa consciência, ela fala tanto com a gente, ela nos acusa de uma forma tão cruel, de que nós achamos que todo mundo nos abandonou, todos irão nos incriminar, todos irão nos julgar, todos irão vir falar brabo com a gente, todos irão vir falar de uma forma dura, de uma forma cruel. Não basta a nossa consciência pesar. O diabo, ele sempre faz isso. É o diabo que vem dizer para nós: se perdeu, cara. Te passei a perna. Não tem mais jeito para você. É melhor você fugir agora. É melhor você abandonar Deus. É melhor você se esconder. É melhor você desistir. A nossa consciência nos leva a isso, a ter medo. Medo não de temor, mas medo mesmo a ponto de contra-atacar, de sumir, de desaparecer. A nossa consciência faz isso, o diabo também faz isso. Mas quando eu ouço a voz de Deus, eu escuto a voz de Deus, esta voz, ela me conforta. Esta voz, ela tem algo de especial. Porque ouvir a voz de Deus é saber de que eu me perdi, eu me desviei, eu desobedeci uma ordem, um mandamento de Deus, mas que Ele não desiste da gente, que Ele está de novo. Eu quero que você lembre sempre que Adão aqui estava num paraíso. Aqui Adão estava no melhor lugar que podia estar. Todo ser humano gostaria de estar nesse paraíso. Nós procuraremos e procuramos um paraíso para viver. Adão estava no melhor lugar que podia estar. E nesse melhor lugar que ele estava, ele pecou contra Deus, ele desobedeceu a Deus e agora a voz da consciência gritava, falava alto, lhe acusando, lhe dizendo coisas absurdas, que Deus agora ia abandoná-lo, que Deus agora ia rejeitá-lo, que Deus agora ia condená-lo, que Deus agora ia deixá-lo perdido, deixá-lo a sofrer, ia deixá-lo a se acabar. Eu tenho certeza que você já ouviu estas vozes muitas vezes, a voz da consciência, a voz do inimigo, a voz de uma pessoa te condenando, mas quando você ouve a voz de Deus e vê que a voz de Deus não há variação, Ele não usa uma voz grossa que te traz medo, que te traz temor, mais medo ainda, e que você quer fugir. Você vai fugir porque você sente aqui que está nu, sente que está diferente. Mas mesmo que esta voz ela te fala, você passa a ter um temor a Deus. Você passa a ter um respeito a esse Deus. Queridos, queridas, é melhor ouvir a voz de Deus do que a voz da sua consciência. É melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a voz do diabo. Existem muitas vozes que nós ouvimos. Eu quero dizer para você que essa palavra aqui, ouvir a voz do Senhor Deus, não somente é distinguir, mas também é entender de que esse Deus que fala comigo, fala com você, Ele te conhece. Ele sabe que você está nu. Ele sabe que você está com medo. Ele sabe que você está envergonhado. Ele sabe que você está em apuros. Ele sabe que você fez besteira. Mesmo estando no melhor lugar
que o homem pode estar. Aqui me mostra que mesmo eu dentro de um paraíso, eu posso falhar com Deus, eu posso errar com Deus, eu posso decepcionar Deus, mas que esse Deus, Ele faz-me ouvir a sua voz, Ele me faz a entender que Ele é esse Deus que vem até nós, que chega até nós através da sua voz meiga, carinhosa, dizendo: caiu? Vamos levantar. Já basta o mal, o seu mal. Já basta o inimigo estar te acusando. Já basta a sua consciência estar pesada. Já basta você perceber que estar nu, e esse estar nu é sentir-se acusado, é se sentir nocauteado, é sentir-se para baixo. A minha voz, ela vem para erguer você. A minha voz veio no jardim, não é uma voz para te condenar, não é uma voz para te acusar, não é uma voz para te rejeitar, não é uma voz para te abandonar, porque se eu quisesse te abandonar, você jamais ouviria a minha voz. Se você está ouvindo a minha voz e distinguindo que sou eu, Deus, é porque eu te amo. É porque eu sei as suas limitações. Não estou satisfeito. Não estou feliz com a situação que você se encontra. Mas não está perdido. Você foi encontrado. Você foi encontrado por mim, por Deus. Você foi encontrado pela minha voz. E que é muito lindo é você entender e compreendeu a minha voz. Você distinguiu a minha voz. Você sabe quem eu sou. Você sabe como eu sou. Você sabe que eu sou o teu Deus, o seu Senhor, o seu Deus. Querida, aqui está o ponto inicial da reconciliação. Aqui está o ponto principal de um novo começo, de uma nova etapa da vida. Caiu, levante, levante-se. Caiu, escute Deus, ouça Deus. Enquanto nós vivemos num mundo onde nós vivemos num mundo que o povo acusa, que o povo aponta, que há muitas vozes condenadoras, muitas vozes que te condenam, muitas vozes que te humilha, muitas vozes que te quer ver você lá para baixo, lá no pó, lá na cinza, muitas vozes que está te condenando cada vez que te vê, aponta o dedo para você. Enquanto nós vivemos num mundo onde cada um se acha melhor do que o outro, existe uma voz que é distinguível, a voz do Senhor, que está vindo aí no jardim. É a voz do Senhor Deus, é a voz do nosso Deus, como diz aqui no versículo 10, ele respondeu: ouvi tua voz no jardim. Eu estou ouvindo a tua voz. Onde? No jardim. Está ainda no jardim. Se encontra ainda no jardim. Não está longe do jardim. Não está fora do jardim. A voz que se encontra ainda no jardim. Isso não tem preço. Isso, para Adão, é a saída. Para nós, é a saída. Em outras palavras, é aonde eu caí que eu vou ouvir Deus. Eu ouvi a voz, eu caí foi no jardim, Adão aqui dizendo, eu caí foi no jardim, é no jardim que eu estou ouvindo a sua voz. Então tem gente que não entendem, acha que precisa encontrar Deus bem longe de onde caiu. Não, querido, você caiu onde? Onde você caiu? Aonde você se encontra nesse momento?
É nesse momento que você pode ainda ouvir a voz de Deus. No mesmo lugar que você caiu, é o mesmo lugar que você vai ouvir a voz de Deus. No mesmo local que você caiu, que a sua consciência te condena, que o diabo te condena, que as pessoas te condenam, é possível ouvir a voz do Senhor no mesmo lugar. Se você parar um pouquinho, deixar de ouvir a sua consciência, deixar de ouvir o diabo, deixar de ouvir outras pessoas te condenando, você vai ouvir Deus. Deus está aí. Deus está aí na sua queda. Caiu? Mesmo caído, mesmo nu, é possível distinguir uma voz diferente. E esta voz diferente é a mesma voz que sempre falou com você. É a voz do Senhor Deus. Eu fico maravilhado. Eu fico impressionado com Deus. Cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu mais apaixono por esse Deus. Porque esse Deus está dizendo assim, olha, em qualquer lugar que o homem estiver, eu estou ali. Eu sou um Deus onipresente, a minha voz vai estar ali. Você vai poder ouvir a minha voz e vai poder entender que sou eu. Você pode ouvir a tua esposa, o teu pai, a tua mãe, o teu irmão. Você pode ouvir a tua consciência, você pode ouvir o diabo. Mas a minha voz, essa você vai conseguir também nitidamente compreender que sou eu. E quando compreender que sou eu, você tem que sentir-se aliviado, reconciliado, porque eu não falo com você só para te falar. Quando a minha voz vem aos teus ouvidos e você consegue me distinguir, você reconhece, você passa a se enxergar. Olha aqui que interessante. Olha aqui, respondeu Adão, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu. Aí você passa a se enxergar. Aí você vai ver que por você próprio, você vai sempre se ver nu. Por você próprio, você vai sempre se enxergar o seu pecado. Por você mesmo, você sempre vai se enxergar o seu erro. Vai enxergar a tua vergonha. Mas esse Deus, Ele quer que você tenha esse respeito a Ele. Que você se dobre-se diante dele, que você se abaixe com temor, com respeito a ele e fala, Senhor, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha. É isso que Deus quer que você faça. É esta forma que Deus quer que você chegue a Ele. Deus não quer que você chegue a Ele acusando alguém. Deus não quer que você chegue a Ele culpando alguém. Deus quer que você chegue a Ele distinguindo a voz dEle, reconhecendo a sua nudez, reconhecendo o seu pecado. Porque você vai perceber que Deus fez duas perguntas aqui, no verso 11. Duas perguntas. Depois nós vamos nesse texto, mas Deus fez duas perguntas. A primeira coisa que eu preciso entender é que Deus não cala. Deus não cala quando o homem peca. Deus, Ele fala. E Ele faz que a sua voz seja audível. Ele faz que a sua voz seja compreensível. Ele faz que a sua voz seja distinguível. Ele faz que a sua voz seja reconhecível. Ele faz que a sua voz seja entendível. Você pode saber que é Deus. Ele, o Senhor Deus, ouvi a sua voz. Respondeu-lhe Adão, ouvi tua voz no jardim. Ouvi, eu estou ouvindo. Eu estou escutando. E não somente escutando. Ouvir é muito mais do que escutar. Ouvir é você distinguir. Ouvir é você dar atenção. Ouvir é você prestar mais atenção. Escutar, você escuta muitas coisas.
Agora, ouvir é você parar, é você dar atenção, é você discernir quem está falando com você. De quem é esta voz? De quem é esta voz? Esta voz é uma voz conhecida. Esta voz é uma voz que não vai ser uma voz diferente do que já foi. É a mesma voz que eu ouvi o primeiro dia. Eu estou dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que quem sabe pecou, errou, e todo mundo está apontando o dedo para você. Todo mundo está te condenando. Todo mundo está dizendo que acabou, já era. Seu ministério não tem mais jeito. Teu ministério foi pro água abaixo, porque você pecou. Deus não vai mais falar com você. Alguém está dizendo que seu ministério acabou porque você errou, porque você pecou. Deus vai agora te castigar. Deus vai agora tirar esse ministério que Ele te deu. Mentira. Mentira da sua consciência, mentira do diabo e mentira de todos que dizem assim. Porque você está ouvindo a voz de Deus. Você está ouvindo o Senhor Deus. Olha essa palavra. O Senhor Deus. Senhor é o seu Senhor. E Deus, Elohim, que é o Deus plural, que é o Deus completo, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que fala com você. As pessoas podem te rejeitar, a sua consciência pode te acusar. Você pode até pensar, estou acabado, estou acabada, não tem mais jeito. Tem. Eu digo e afirmo, tem. Foi no mesmo lugar que Adão e Eva pecaram. Foi no mesmo lugar que Adão ouviu Deus falar, não coma. E ele comeu, mas ele ouviu também Deus falar com ele. Ouviu a voz dele, distinguiu a voz dele. Onde? No próprio jardim. Aqui, meu querido, o que está me dizendo a palavra de Deus é o seguinte, é que em qualquer lugar, em qualquer parte da terra, em qualquer ambiente, por mais santo que ele seja, por mais o lugar bacana que seja, o lugar mais sagrado que seja, o pecado entra, o pecado vem de fora, entra. E também a voz de Deus entra também. Quando o pecado vem para te trazer a morte, te trazer o prejuízo, te trazer a condenação, você vai distinguir a voz de Deus vindo no jardim para dizer que ainda tem uma saída para você. Para você ainda tem jeito, para você tem alternativa. Deus não te abandonou. O homem pode te abandonar. A denominação pode te abandonar. Os seus amigos podem te abandonarem. A sua igreja pode te abandonar. Os seus colegas de ministério podem ter te abandonado. Mas Deus não. Deus não. Deus não. Adão aqui ouviu a voz do Senhor. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu. E graças a Deus que você se viu. Graças a Deus que você olhou para si e percebeu a besteira que você fez. É isso que Deus quer que você faça mesmo. Olhe para você, veja a besteira, reconheça a sua nudez, reconheça a sua falha, reconheça o seu pecado e tenha temor de Deus, porque essa palavra aqui, que está dizendo aqui, meu querido, ela está dizendo temor. Esse medo aqui não é medo de fugir, não é medo de covardia,
como alguns estão pensando, não. E como nós já ouvimos muitas pessoas pregarem, ele teve medo, só fala que ele teve medo, escondeu. Sim, ele se escondeu, é verdade, mas esse medo dele aqui é temor. Ele se escondeu aqui, me escondi, não foi se esconder por causa simplesmente ou por causa do pecado, mas por causa da sua nudez, porque ele se descobriu, teve vergonha de se aparecer diante de Deus, teve vergonha de chegar diante de Deus. Ele se sentiu com medo de Deus, não no sentido de medo de Deus o destruir, mas temor de Deus, envergonhado do que fez. E é isso que nós precisamos fazer. Quando nós pecarmos, sentirmos envergonhados com o nosso pecado. Chegar diante de Deus com temor e tremor. Chegar diante de Deus com temor, abaixar a fonte, abaixar a cabeça, chegar com reverência a esse Deus, porque Ele é santo. É isso que aconteceu aqui. Ele viu que o pecado agora estava sobre ele e que ele não podia chegar de cabeça erguida diante de Deus. Ele não podia mais chegar de cabeça alta e falar da mesma forma com Deus como ele falou antes. Ele precisava agora se reverenciar a esse Deus e reconhecer os seus pecados, reconhecer sua falha. E aí se esconder a sua face, esconder o seu corpo. Esconder o seu corpo no sentido de temor, de vergonha. Seria feio se ele viesse mesmo, eu não estou nem aí, Senhor. Não estou nem aí, eu pequei e pronto, pequei, já fiz a besteira e agora? Estou aqui, ó, nu, né? Estou nu, estou agora aqui, venho diante do Senhor, não estou nem aí, não. Ele, pelo contrário, essa vergonha que ele teve, esse medo que ele teve, esse se esconder que ele teve, ele fez certo. Ele fez certo, porque ele veio a Deus agora no temor. Ele ouviu Deus. Ele não queria ver Deus. E ele não querer ver Deus, ele dizer, Senhor, eu não mereço te ver. Eu não mereço ver o Senhor. Eu vou ficar aqui atrás, eu vou me esconder. Eu vou me esconder porque eu estou envergonhado. Eu vou me esconder porque eu estou nu. Eu vou me esconder porque eu vi o meu pecado. Eu vi como eu sou homem pecador, como eu sou homem miserável, como eu habito agora no meio de gente que fala pecadores, como eu vivo agora no pecado. Eu me vejo, eu me enxergo, eu consigo me ver. E eu estou me vendo agora e estou envergonhado. Então eu me escondo. Me escondo da tua face, me escondo do teu rosto. Mas eu não quero me esconder da tua voz. Eu não posso esconder da tua voz, porque a tua voz não dá para se esconder. Eu ouço a tua voz. Eu ouço o Senhor falar. Eu ouço o Senhor dizer onde estás. Eu digo, estou aqui, Senhor. Estou aqui nu, estou aqui atrás desta árvore, estou aqui escondido. A tua voz passa a essa árvore, ela transpassa esse paredão e chega aos meus ouvidos. É o Senhor que está aí. Eu te conheço. Não venha, não me aproxima de mim. Não venha. Não chegue próximo, porque agora eu estou contaminado. Não me aproxime, porque eu estou em pecado. O Senhor é um Deus santo. O Senhor não merece o meu pecado. O Senhor não merece eu estar na tua presença. O Senhor não merece eu estar diante do Senhor como antes eu estava, como antes eu conversava. Eu preciso agora baixar a minha cabeça, eu preciso agora colocar o meu rosto em pó, eu preciso agora colocar a minha cabeça no pó, meu rosto em pó e me humilhar diante do Senhor, porque eu sou um pecador. A partir de agora vai ser diferente. Antes eu podia olhar para o Senhor, antes eu podia estar falando de cabeça erguida, agora não, Senhor, agora eu tenho que me curvar, porque me reconheci, me vi que eu sou um pecador e um miserável. E a partir daí é assim que o homem tem que falar com Deus, se reconhecendo,
se vendo, se analisando e vendo como um pecador, como um miserável, mas sempre ouvindo Deus e indo a Deus com temor, indo a Deus com respeito, indo a Deus inclinado, indo a Deus humilhado, indo a Deus reconhecendo as suas falhas, os seus erros. Quando você se enxergue assim, quando você se vê assim, você não vai mais se esconder de Deus, mas você vai esconder de você. Porque na verdade você está se escondendo de você. Porque você se vê nu, se vê envergonhado, se vê chateado, se vê dizendo: Senhor, eu não consigo. Eu preciso da tua presença todos os dias. Eu preciso do Senhor todos os momentos. Porque no paraíso eu não consigo viver uma santidade da forma que o Senhor merece. Se no paraíso Adão não conseguiu, imagine dentro de uma igreja. Imagine nós agora. É isso que Deus quer que você se enxergue. Não deixa que a sua consciência te derrube. Não deixa que o seu pecado te acuse. Não deixa que os seus acusadores te acusem. Ouve Deus falar com você. Não fica feliz com o seu pecado. Não fica satisfeito com o seu pecado. Não se alegra com o seu pecado. Mas se veja como um pecador e vê que esse Deus Santo, merecedor de toda a honra e toda a glória, Ele merece que você chegue na presença dEle com temor, reconhecendo como um pecador, como um miserável, e através de Jesus você é reconciliado com Ele. Que esta palavra mude a sua vida, mude a sua visão, que você seja clareado, iluminado por Deus, para reconhecer sempre que é um pecador, que sempre precisa vir com reverência a Deus, e que toda a humanidade já basta a sua própria consciência lhe acusando os seus pecados, que nós não o acusemos, não precisamos fazer nada, porque o próprio Deus vai ao encontro do homem. Escute Deus, ouve a voz de Deus, ouve a voz do Senhor Deus, no jardim, no local, nesse momento, e venha a Deus com temor, que é isso que Ele quer, reconhecendo como pecador. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a tua vida mude para melhor servindo a esse Deus. Fique na paz.